Senhor Deus e Pai, está aqui o Edu, teu servo. O Senhor já falou com ele, o Senhor já encheu do fogo do teu Santo Espírito, e que nessa noite sejamos constrangidos pelo falar do Senhor através do teu servo, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Fiquei perdido. A graça e a paz, igreja. Eu ouvi mais amém aqui do que aqui. A graça e a paz, igreja. Olha só um coral, glória a Deus. Sem muitas delongas, eu queria que vocês abrissem, por favor, em Mateus capítulo 15, nós vamos meditar nos versículos 1 ao 20. Mateus capítulo 15, verso 1 a 20. Se você não trouxe a sua Bíblia, pode ligar o smartphone, mas sem ler as mensagens, ou senão você pode acompanhar aí nos telões. E a palavra do Senhor diz assim: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser ao seu pai e à sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará o seu pai e a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando com as suas doutrinas que são preceito de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: Sabe que os fariseus, ouvindo a sua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: Toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar o outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: Explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: Também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado a um lugar secreto, ou em algumas versões é lançado em esgoto? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso sim que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contaminam. Eu gostaria que você baixasse sua cabeça neste momento. Que você fechasse os teus olhos. Vocês jovens também. Pai, em nome de Jesus, esta é a sua palavra. Como o pastor Paulo bem disse, Senhor, a sua palavra, ela não volta vazia. Que essa palavra ministrada nessa noite, ela venha encontrar morada, ela venha encontrar, Senhor, em nome de Jesus, Pai, um alento, ela venha, Senhor, em nome de Jesus, nos encontrar nesta noite. Pai, que ela venha nos confrontar, que ela venha nos tirar da nossa zona de conforto, que ela venha nos levar a um nível mais profundo de intimidade contigo. Pai, em nome de Jesus, Pai, as pessoas, as famílias que aqui estão, venham, Senhor, estar atento aos sinais, atento àquilo que o Senhor quer falar, atento àquilo que o Senhor quer mostrar. Pai, caia dos nossos olhos todas as escamas da religiosidade, caia, Senhor, em nome de Jesus, dos nossos olhos toda a cegueira espiritual,
caia dos nossos corações, ó Pai, tudo aquilo que é engano, tudo aquilo que é mentira. Pai, nesta noite, leva-nos, ó Pai, a um nível mais profundo de intimidade contigo. Leva, Senhor, a nossa mente cativa ao seu trono, porque nós queremos te ouvir, nós queremos te obedecer. Pai, nesta noite eu também quero clamar, tira do nosso meio toda a sonolência, tira do nosso meio toda a inquietação do espírito da alma, Senhor, tira a inquietação, Senhor, em nome de Jesus, das nossas vidas, Pai. Nesta noite nós não queremos ser roubados, nesta noite nós queremos algo diferente, nesta noite nós queremos sair daqui impactados, nesta noite nós queremos sair daqui transformados, e transformados pela sua palavra, transformados pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, transformado pelo Espírito Santo do Senhor, transformado pela verdade que é a sua palavra. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, igreja? Esse texto que nós lemos é um texto tanto quanto pesado. É um texto que o Senhor Jesus ele confronta os escribas e os fariseus por conta das leis, por conta daquilo, da tradição dos anciãos, melhor dizendo, que eles estavam querendo descer goela abaixo para aquelas pessoas que eles encontravam. Mas antes de nós chegarmos propriamente dito naquilo que nós estamos lendo, se vocês pararem para analisar, lá no capítulo 14, um pouco antes disso que nós acabamos de ler, nós vamos deparar o Senhor Jesus trabalhando, o Senhor Jesus curando, o Senhor Jesus libertando, o Senhor Jesus fazendo tantas outras coisas e os seus discípulos lá. Até que chega um momento que o Senhor Jesus pede aos seus discípulos que atravessem a margem e vão para o outro lado. E quando eles atravessam, eles entram ao barco, ali acontece a tempestade, e Pedro, ele questiona, melhor dizendo, não questiona, Pedro, ele diz, é um fantasma, não é um fantasma, não é Jesus, venha comigo, e ele anda sobre as águas. É uma passagem conhecida, muito conhecida. E lá ele vai ter um encontro com Jesus, ele olha para trás, perde a sua fé, cai na água, e o Senhor Jesus estende as suas mãos. Chegando na cidade, Jesus ele está lá pregando, e aí vem os seus escribas e fariseus. Nós vamos entender um pouco mais à frente que no livro de Mateus ele vai nos explicar que esses escribas e fariseus eles estavam em Jerusalém e Jesus estava chegando em Genezaré. E nós vamos perceber que essa distância é mais ou menos 185 quilômetros de distância, e esses fariseus eles estavam insistindo em confrontar Jesus. E nesta noite o Senhor Jesus quer nos confrontar também com a sua verdade. No contexto histórico, Mateus, a gente bem sabe, ele traz um registro detalhado e bem minucioso da vida, da obra, da morte, da ressurreição de Jesus Cristo. Nos mostra que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele apresenta de uma forma eloquente os seus discursos, registra de forma extraordinária os milagres que Jesus operou naqueles dias. Esse é Mateus. Ele mostra com clareza as perseguições implacáveis, terríveis, que os escribas e fariseus tinham contra os seus discípulos, se levantava contra os seus discípulos. E muitas vezes nós somos confrontados, e muitas vezes pessoas se levantam contra nós, mas se nós não estamos com a verdade no nosso coração, nós somos muitas vezes enganados. Muitas vezes somos passados para trás, ou muitas vezes nós nem temos com o que questionar, porque a verdade não habita no meu e no seu coração. Mateus é conhecido o evangelho dos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas são os evangelhos sinóticos que são parecidos. A maioria dos versículos que são citados em Mateus está em Marcos e Lucas, e assim sucessivamente nos outros evangelhos. Apresenta também de uma forma clara e sucinta que Jesus é o Rei dos Reis, é o Rei dos judeus. Ele veio com clareza para se apresentar, para mostrar quem Ele é. Quem é esse Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Diante desses fatos, ele encontra com Mateus. Mateus ele era um tesoureiro, ele fazia parte da coletoria, ele arrecadava o dinheiro, e naquela época a gente bem sabia que o Mateus
que arrecadava dinheiro não era bem visto. Então Jesus chamou ele para segui-lo como os outros apóstolos. Então Jesus deixa tudo e todos, inclusive a sua família, e segue Jesus. Ele ouviu os ensinamentos de Jesus, ele viu os milagres que Jesus operou, ele viu cegos sendo... cego ouvir é demais, né? Ele viu os cegos enxergarem, ele viu os surdos ouvirem, ele viu os paralíticos andarem. Mateus, ele presenciou os milagres, não somente Mateus, mas todos aqueles que foram escolhidos, separados pelo Senhor para caminhar com ele. Embora Mateus tenha repetido grande parte do seu conteúdo de Marcos, que lembrando, Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, e Marcos, escrevendo para os romanos, apontou Jesus como servo perfeito. Mateus escreveu para os judeus, destacando Jesus como o rei dos judeus. E aí começa toda a nossa história. Jesus entra em Jerusalém e logo é conspirado, logo ele é acusado, logo ele é questionado pelos fariseus e pelos seus discípulos. E eu quero deixar uma pergunta logo no início da minha pregação para vocês. O que deve, ou o que tem dirigido ou regulado a minha e a sua vida? É a tradição ou é a palavra do Senhor que é a verdade? Guarde essa pergunta no seu coração, para que ao longo dessa ministração, você mesmo responda essa pergunta. Nesses finais dos tempos que nós estamos vivendo, e nós estamos, de fato, percebendo tudo isso ao nosso redor, nós temos percebido isso na nossa economia, nós temos percebido isso na nossa política, nós temos visto, melhor dizendo, tudo o que tem acontecido na nossa nação, então nós temos sentido que o Senhor está às portas. Talvez nós já estamos como as mulheres, pronto para ter o bebê, em dores de parto. A nossa igreja tem gemido. A nossa igreja tem perecido, a nossa igreja parece que tem se esfriado, a nossa igreja parece que tem baixado a sua guarda, mas eu quero te desafiar nesta noite, não é tempo de você baixar a sua guarda, não é tempo de você dormir, é tempo de você acordar, é tempo de você chacoalhar a poeira da sua roupa e caminhar para frente, caminhar para o alvo que é Cristo Jesus. É tempo da igreja se levantar, é tempo da igreja se mobilizar, é tempo da igreja se ajuntar em oração e intercessão e buscar a face do Senhor, e buscar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É tempo de nós buscarmos a presença dEle, a revelação dEle, é buscarmos aquilo que Ele tem preparado para a sua noiva, e a noiva somos nós, eu e você, a noiva de Cristo. Como é que nós estamos? Como é que nós estamos nos preparando para o noivo? Essa é outra pergunta que eu quero deixar para vocês. As tradições, elas fazem parte da nossa vida, mas não é a tradição que tem que conduzir a nossa vida. A tradição, ela nos diz da nossa identidade, quem nós somos, da onde nós viemos, as nossas raízes, em quem acreditamos, a nossa estrutura mental e como nós devemos nos comportar. Essa é a nossa tradição, mas a palavra também nos diz como nós temos que reagir, como nós temos que nos comportar, como nós temos que profetizar, como nós temos que ler para que nós possamos ter a revelação da palavra do Senhor. John Leary diz assim, um escritor americano, ele alerta sobre o fato de que quando as tradições são mortas, elas só conservam por meio do legalismo dos seus adeptos. Forte isso, né? Quando nós somos adeptos de alguma coisa, nós somos legalistas. Os fariseus, eles estavam mais preocupados com a tradição dos anciãos do que com a palavra de Deus. E muitas vezes nós, igreja, nós estamos preocupados com tantas outras coisas, menos com a palavra de Deus. Hoje pela manhã eu estava indo embora, eu e minha esposa e o nosso filho, e aí abordou um casal que era novo, é visitante na igreja, e aí nós começamos a conversar, nós começamos a nos apresentar, e aí eles começaram a chorar. Pastor, eu senti nessa pregação incomodado, e eu tenho que fazer alguma coisa, e a moça começou a se derramar na presença do Senhor.
Eu preciso sair da minha zona de conforto. A igreja, ela precisa sair da zona de conforto. A igreja, ela precisa se levantar. A igreja, viu, jovens? Vocês precisam se levantar. Amém. Vou falar de novo. Jovens, vocês precisam se levantar. Até o final vai melhorar. Sabe por que vocês precisam se levantar, irmãos? Jovens, porque esta igreja vai ficar para vocês. Nós estamos passando, mas vocês ficarão. Vocês pregarão o evangelho em tempo e fora de tempo, até que Jesus volta. Se Ele voltar, irmãos, glória a Deus, que nós todos vamos subir com Ele. Mas nós temos que nos preparar. Nós temos que moldar o nosso coração, moldar o nosso caráter, transformar a nossa mente. Nós temos que nos encher da palavra do Senhor, nos encher da presença do Senhor, encher do Espírito Santo do Senhor, porque é isso que Ele quer com a sua noiva, é isso que Ele quer com a igreja dos últimos tempos. É isso que Ele quer. Alguns escribas e fariseus, como diz lá no capítulo 15, verso 2, eles fazem uma pergunta em tom de censura para Jesus. Por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ou seja, se para Jesus isso fosse tão importante. Isso não era importante para Jesus, porque essa tradição não está na palavra, essa tradição é de homens. Então pouco importava para Jesus, porque Ele já tinha santificado todas as coisas. Então Ele não estava preocupado se os discípulos estavam lavando a mão ou não. Mas sim, os fariseus e os escribas, eles estavam preocupados. A tradição dos anciãos, em nome de uma santa tradição, estava roubando as prioridades e a centralidade das Escrituras. E muitas vezes o nosso tempo, a nossa agenda tem roubado a centralidade da palavra de Deus na minha e na sua vida. Nós estamos no dia 19 de janeiro. Pelo menos alguns meses vocês vão ouvir a gente falando sobre o início do ano. O início do ano vai determinar qual vai ser o nosso ano. Comece bem, mas termine bem. Não faça promessas que lá no final você não possa cumprir. Façam pequenas promessas e vão cumprindo ao longo do ano. Senhor, eu não li a Bíblia, vou começar a ler a Bíblia. Leia 1, 2 versículos, mas memorize aquele versículo, rumine aquele versículo e deixe ele trabalhar no seu coração através desses versículos. Depois você vai começar a ler um capítulo, 2 capítulos, daqui a pouco você está comendo a Bíblia, irmãos. Mas peça ao Espírito Santo do Senhor para que gere isso em você, para que gere isso, esta intimidade. Nós precisamos disso, nós necessitamos disso. Uma coisa é fato, nós temos que deixar claro que não é a cultura que deve julgar as Escrituras, mas as Escrituras que devem julgar todas as culturas e todas as tradições de homens. Todas. A palavra do Senhor diz lá em Mateus 25:35, uma passagem bem conhecida, que céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Jamais passarão. Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos e podemos ousar em mudar os métodos, mas sem jamais negociar a verdade. A verdade sempre será a verdade. Sempre será a verdade. Sempre. Só Jesus, operando pelo poder que há no Espírito Santo do Senhor, pode transformar o meu e o seu coração. Através da palavra. Mas nós temos que estar voltados a Ele. Nós temos que estar rendidos ao Senhor. E muitas vezes nós entramos na presença do Senhor armado. Muitas vezes nós entramos já pronto para lutar com o Senhor. Na verdade, nós temos que baixar a nossa guarda e deixar o Senhor trabalhar em nosso coração. Nós temos que falar: Senhor, olha o meu coração e veja se há algum caminho mau. E transforma, muda. Porque esta noite é uma noite de santificação. Talvez se eu pudesse dar um título para esta ministração, o título seria, sabe como? Religiosidade não é santidade. Vou repetir, religiosidade não é santidade.
Diante dessa situação, nós podemos aqui destacar 2 pontos. O primeiro ponto é os acusadores, que está lá no capítulo 15, verso 1. Jesus, como eu disse, estava em Genezaré e os seus acusadores vieram de Jerusalém. Ou seja, 185 quilômetros, mais ou menos, para acusar Jesus de uma coisa que eles não fizeram, de uma coisa que eles não haviam feito. E Jesus estava em Genezaré, à margem do mar da Galileia, quando os fariseus e os escribas vieram interrogá-lo. Esses homens, eles eram fiscais, ou seja, os cuidadores da vida alheia do povo. Eles ficavam olhando para aqueles que estavam fazendo coisa certa ou coisa errada. Então levantavam falsas acusações. Eram caçadores de heresias, tinham uma língua afiada para denunciar qualquer pessoa que não estava de acordo com a vontade deles. Eles eram rigorosos na sua observação, na tradição religiosa. Eles eram muito rigorosos, mas transgressores da palavra de Deus. Muitas vezes nós somos tão rigorosos conosco mesmo, mas nós somos transgressores da palavra de Deus. Muitas vezes a palavra do Senhor talvez nem habita no nosso coração, por tão transgressor que nós somos. Essas tradições, elas tinham sua origem, porque os rabinos mais antigos é que passavam esses ensinamentos para a próxima geração. Então eles iam ensinando da mesma forma que o meu e o seu pai um dia nos ensinaram a ter educação. Uns pais são mais rígidos, outros pais são mais maleáveis, e assim sucessivamente. Não tem nada contra isso, os pais têm que ser rígidos mesmo. Os pais têm que chamar a atenção dos seus filhos, mas têm que tomar cuidado. Tem o momento certo. Tem o tom certo. O meu filho que o diga. Né, filho? Segundo lugar, a acusação. Capítulo 15, verso 2. Esses eram farejadores de heresia. Acusaram os discípulos de Jesus de transgredir a tradição que nem era de Jesus, era dos anciãos da época. O que estava incomodando esses fariseus e esses escribas era justamente a lavagem de mãos. Como que os seus discípulos estão comendo sem lavar as mãos? Uma coisa absurda, uma coisa terrível. E Jesus não estava se referindo à higiene pessoal. Jesus estava indo mais profundo, ele estava querendo ensinar uma coisa maior e melhor. Eles estavam se referindo à lavagem das mãos, uma lavagem cerimonial praticada pelos judeus ortodoxos. Essas regras elas foram impostas por homens e não tinha amparo algum pela palavra do Senhor. Lavar as mãos antes da refeição não é uma exigência do Antigo Testamento. Não era uma exigência. Lavar as mãos, como já afirmamos, não tinha nada a ver com a higiene pessoal. Era uma ordenança da lei. Uma tradição que está em oposição à palavra do Senhor, ela não pode subsistir. Tudo aquilo que se opõe à palavra do Senhor, ela tem que cair por terra na minha e na sua vida. Tudo aquilo que se opõe, que toma o lugar do Senhor nas nossas vidas, tem que cair por terra. Esta noite, enquanto eu vou ministrando, você vai pedindo ao Espírito Santo do Senhor para mostrar aquilo que tem que cair por terra na minha e na sua vida. Esteja atento àquilo que o Espírito Santo quer falar para mim e para você. Que na verdade o Espírito Santo já falou comigo, agora ele está falando com você. Lá no verso 3, tem uma outra pergunta. Por que transgredir vós o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Tem uma pergunta que Charles Spurgeon fez, e olha só a pergunta que ele fez. O que é uma tradição comparada com um mandamento? Nada. O que é uma tradição quando está em conflito com o mandamento? Nada. Quem são os anciãos, quando comparados com Deus, o Todo-Poderoso? Nada. Nada se compara
ao Senhor. Nada se compara ao Eu Sou. Nada se compara ao Todo-Poderoso, o El Shaddai. Nada pode se levantar contra Ele. E os discípulos, eles quebravam uma tradição humana. E os acusadores transgrediam o mandamento de Deus. Os discípulos, eles não estavam fazendo aquilo que Deus estava ordenando. Ou melhor dizendo, eles não estavam indo contra aquilo que Deus estava dizendo. Porque era uma lei de fariseus, de escribas, de homens. E eles achavam que estavam indo contra a lei deles. A santidade é uma questão de afeição interna e não ações externas. A santidade é uma questão de afeição interna e não de ações externas. Muitas vezes nós queremos nos aparecer. Lembre-se da história quando o profeta Samuel foi escolher o Davizinho, que na verdade antes dele escolher Davi, ele foi escolher tantos outros irmãos, depois que Deus falou com ele, não é esse, porque você vê a aparência, mas eu vejo o seu coração. Esse é o nosso Deus. Muitas vezes nós queremos a aparência, nós queremos status, mas na verdade o Senhor está dizendo para nós diminuirmos para que Ele cresça em nós e através de nós. Se você quer ser o primeiro, você tem que ser o último. Se você quer ganhar, você tem que perder, porque isso é a lei do Senhor. Ganhar para perder, ser o primeiro, mas tem que ser o último. Se você tem ouvido o contrário, irmãos, cuidado, fuja disso, porque não é a verdade. A Bíblia nos ensina que nós temos que ganhar, mas nós vamos perder muitas vezes. Muitas vezes. Porque não somos nós que nos conduzimos, é o Senhor que nos conduz. É o Senhor que nos transforma. É o Senhor que nos liberta. É o Senhor que nos lava, nos purifica e nos santifica. Se fosse por nós mesmos, ainda nós estaríamos lá no lamaçal da perdição. O contraste entre os fariseus e os escribas e os discípulos de Cristo não era apenas as leis e os ritos, mas era entre a verdade da palavra de Deus. Jesus, ele pregava aquilo que estava escrito. Aquilo que estava escrito não é aquilo que ele pensava, é aquilo que está escrito. Esse conflito não é periférico, mas toca no cerne da verdadeira espiritualidade minha e sua. Como nós temos agido, como nós temos reagido quando o Senhor nos chama, quando o Senhor toca o nosso coração. A religiosidade, ela não é santidade, ela é apenas religiosidade. E nós temos lutado e nós vamos lutar contra isso até que o Senhor volte. A frieza no coração é um dos sinais da volta de Cristo. Então, fiquem atentos. A sonolência é um dos sinais da volta de Cristo. Então, abra os seus olhos, igreja. Estejam atentos àquilo que o Senhor está dizendo. Sabe o que vemos hoje? Vemos hoje aquilo que está escrito lá em Mateus 23, verso 24. Nós estamos coando mosquitos e engolindo camelos. É uou mesmo, é uou. E os escribas e fariseus, em nome da sua espiritualidade sadia, eles negligenciaram o mandamento de Deus. Quantas vezes, por conta da nossa religiosidade, ou por conta da nossa falsa espiritualidade, ou por conta do nosso falso crentez, nós temos negligenciado a palavra de Deus. Os rabinos da época, eles haviam dividido a lei mosaica ou a Torá em 603 decretos, sendo que 365 deles era contendo proibições. Não pode, não pode, não pode, não pode. E 248 eram orientações positivas. Ou seja, quando eram ok, aí eles faziam. Além disso, em conexão com esse decreto, haviam desenvolvido distinção
arbitrária entre o que considerava permitido e o que não era permitido. Ou seja, isso você pode comer, isso você não pode comer, isso você pode vestir, isso você não pode vestir. Agora você tem que fazer um jejum, agora não é hora do jejum. É assim que eles estabeleciam. Quando favoreciam eles, eram coisas boas. Jesus cita um caso específico dessa transgressão. Jeitosamente, sorrateiramente, é assim que o Senhor age na minha e na sua vida. Nós temos que tomar cuidado. Bem elaborado pelos anciãos. E muitas vezes a gente acha que Satanás ele não é inteligente. Ele é inteligente. Ele é sagaz. Ele está pronto para nos tragar. Ele está pronto para procurar um coração que tem se enganado, que tem pulado por aí, que está perdido. E essa lei elaborada é chamada Lei Corbã. Esse é um termo técnico que está escrito lá em Ezequiel, capítulo 20 e 28, depois vocês podem ler. Como que era esta lei? Era uma prática de devotar coisas a Deus. Desse modo, arrebatá-las. Como assim arrebatá-las? Tirar de outras pessoas que tinham legítimo direito com essas leis, com esses bens, melhor dizendo. E o mandamento do Senhor diz lá em Êxodo, nós temos que honrar o nosso pai e nossa mãe, não é isso? Mas para eles não. Com essa lei Corbã que eles inventaram, o que eles faziam? Eu tinha um bem, então eu colocava esse bem, ou seja, eu dava esse bem para o templo ou para a igreja, para os sacerdotes da época, então a igreja tinha que fazer aquilo que ela quisesse. Mas se os meus pais perecessem ou precisassem dos recursos, eu como filho, eu tinha que vender esta propriedade para ajudá-los. Mas eles não faziam isso. Eles diziam que era uma oferta para o Senhor. Então eles estavam indo contra a vontade, contra uma lei estabelecida, contra o mandamento, melhor dizendo, que Moisés estabeleceu lá em Êxodo capítulo 20, a partir do verso 1. E um dos mandamentos é: honra o teu pai e a tua mãe, porque isto é uma promessa do Senhor na minha e na sua vida. E eles estavam indo contra a promessa de Deus. Contra a promessa de Deus. Então, todas as vezes que ele dedicava algo ao templo, eles não tinham mais direito de tomar, mas eles desfrutavam daquela propriedade ao longo da sua vida. Então, eles não estavam cumprindo um dos mandamentos de Deus. Está escrito lá em Êxodo 20, 12, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. A tradição dos anciãos produzia hipocrisia naquele meio, e não uma adoração sincera. Mais uma vez, Charles Spurgeon afirma, eles se importavam com as lavagens das mãos, e ainda assim puseram as mãos sujas na santíssima lei de Deus. Era isso que os fariseus e os escribas faziam. Jesus cita o profeta Isaías, se não me falha a memória, 25:13, este povo honra-me com os meus lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Justamente por conta daquilo que eles não estavam fazendo, honrando pai e mãe. Eles adoravam, eles se alegravam, levantavam as suas mãos, mas não cumpria o principal. Jesus deu aos seus oponentes as escrituras ao invés da tradição. Quebrou as suas armas de madeira com a espada do Espírito Santo. E as sagradas escrituras, elas devem ser a nossa arma contra a espiritualidade das meras tradições na minha e na sua vida. Sabe o que significa hipocrisia? É um homem que esconde suas intenções reais por trás de uma máscara em virtude simulada. Muito cuidado. Lá no capítulo 23, nós vamos ler uma lista que Jesus diz: hipócrita, 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 hipócrita. Tudo contra os fariseus.
Hipocrisia é aquele que fala uma coisa, mas sente outra. Há um abismo entre as suas palavras e seus sentimentos. Há uma lacuna entre as suas ações e o seu coração. Uma esquizofrenia entre o mundo interior e o nosso exterior. O hipócrita é um enganador, é um fraudulento, é um impostor, ou uma serpente sobre a relva e um lobo em pele de cordeiro. Jesus já nos alertou sobre isso. Ele finge ser o que na verdade ele não é. Essa é uma pessoa hipócrita. Tome cuidado. Tome cuidado. Peça direção, orientação ao Senhor para se afastar dessas pessoas. Seja dentro ou fora da igreja. Na verdade, não deveria ter essas pessoas na igreja. Mas a palavra do Senhor diz que nós teríamos joio e trigo. Então, fiquem atentos. Fiquem atentos. E eu já estou caminhando para o final. Em vez de praticar as purificações cerimoniais, nós devemos afiar o nosso entendimento. Nós devemos aguçar os nossos ouvidos. Nós devemos estar alinhados com a vontade do Espírito Santo. Nós devemos estar praticando aquilo que está escrito. Nós não devemos fazer aquilo que Tiago nos ensinou, apenas ouvir a palavra e não ser praticantes dela. Muitas vezes estamos na igreja, muitas vezes adoramos, muitas vezes o louvor e adoração, parece que o céu está neste lugar, e de fato está mesmo. Nós adoramos, nós choramos, e muitas vezes também dormimos na igreja, mas o Senhor está neste lugar. Mas muitas vezes a preocupação nos rouba daquilo que o Senhor tem para nós. Qualquer desvio daquilo que o Senhor tem preparado para nós, na nossa preocupação, daquilo que ainda nem aconteceu, já nos tirou da vontade do Senhor. Quando nós estamos na casa do Pai, nós temos que tomar o cuidado. Nós temos que lutar com a nossa carne, porque ela é tendenciosa. Ela quer que a gente massageie o ego dela. E muitas vezes nós temos massageado o ego da nossa carne. Nós não temos que estar satisfeitos com aquilo que nós estamos vendo ou ouvindo. Nós temos que querer mais. Isso eu estou dizendo no que tange a palavra do Senhor. Nós temos que ser ousados. O Senhor está derramando sobre as nossas vidas um espírito de ousadia. E esse espírito de ousadia não é para nós ficarmos sentados. É para nós levantarmos como igreja e pregar o Evangelho fora das quatro paredes. Sentou uma pessoa do seu lado na fila do banco, comece a puxar assunto, não é apenas, vai chover. Torce para o Palmeiras? Não, já acabou o assunto. Não, irmãos, peça a estratégia do Espírito Santo que Ele vai dar. Ele vai colocar palavras na sua boca, como tem colocado nas nossas. E Ele vai dar estratégia para vocês alcançarem essas vidas. A parábola de Jesus, ela é objetiva. Não é o que entra, Jesus dizendo, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim é o que contamina o homem. Está lá no capítulo 15, verso 11, que nós lemos. E os discípulos comunicaram a Jesus a seguir a reação dos fariseus em face do seu ensino. Eles estavam escandalizados. Em vez de se curvarem à verdade, os fariseus, eles mesmos tropeçaram nas pedras que eles mesmos colocaram em seus caminhos. Em vez de Jesus retroceder em seu ensino para agradar os fariseus, ele foi contundente naquilo que ele estava dizendo. Toda planta que o meu Pai Celestial não plantou, essa será arrancada. Deixai-os cegos. Guias de cegos. Ora, se um cego guiar o outro cego, cairão ambos no barranco. Sabe o que está escrito lá em João capítulo 15, sobre a videira verdadeira? Toda árvore que dá bom fruto, ela é cortada para quê? Dar mais fruto ainda. Mas toda árvore que não der fruto, essa será cortada e lançada onde? Não ouvi. No fogo. Você tem dado fruto?
Se tem dado fruto, então o Senhor está te podando, ou Ele vai te podar para que você dê mais fruto ainda, para que a árvore seja muito mais frondosa, tenha muito mais fruto. É importante ressaltar que quando Jesus ouve os seus discípulos, que esse pronunciamento estava ofendendo os fariseus. Longe de amenizá-lo, ele ensinava aos seus discípulos que os fariseus não somente eram desacreditados, mas também expositores da vontade divina. Mas eles também estavam inteiramente fora do reino de Deus. Porque Jesus havia dito: planta que o meu pai não plantou, essa será arrancada. Deixai-os, são cegos. Eram plantas que o Pai Celestial não havia plantado e finalmente terá de desarraigar. Vai ser jogado no fogo, vai queimar. Jesus esclarece aos seus discípulos o óbvio. E eu já estou caminhando para o final. Queria convidar a banda para já se posicionar. Os que vão cantar também. O que entra pela boca é eliminado para um lugar escuso, ou seja, para o esgoto. Mas o que sai da boca é o que procede do coração. É exatamente isso que contamina o homem. É isso que contamina a minha e a sua vida. Jesus, ele está acabando com a paranoia da religião legalista. O evangelho é puro e simples, e nós temos complicado o evangelho. Nós temos pregado um evangelho rebuscado. Na verdade, nós temos que pregar um evangelho simples. 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 Se você não tem o que pregar, pregue com o seu testemunho. Hoje pela manhã eu estava dizendo que algumas pessoas da minha família eu ganhei sem ao menos falar uma palavra da Bíblia. Eu ganhei-os para Jesus através da nossa conduta familiar. Todas as vezes que eles perguntavam, aí sim, nós íamos com a palavra de Deus. É claro que quando não está na Bíblia, mas muitas vezes, a gente tem que passar pelo deserto. A gente vem pela dor e não pelo amor. Não é o que falamos? Não importa como nós estamos, irmãos. O Senhor nos ama incondicionalmente. Mas não é porque Ele nos ama incondicionalmente, é que nós temos que ficar aonde nós estamos. Nós temos que mudar a nossa forma de pensar e agir e de andar de acordo e conforme a palavra dEle. Se Ele te chamou, tem algo para fazer na sua vida e na minha. Jesus está declarando puro todos os alimentos, quando eles estavam dizendo que não estava purificado. Nós podemos considerar impuro o que Deus tornou puro? Não. Está escrito lá em Atos capítulo 10, verso 15. E Jesus está dizendo, explicando, o alimento desce ao estômago, mas o pecado sobe ao nosso coração. Todas as vezes que pecamos, é porque há uma maldade no meu e no seu coração. O alimento que comemos é digerido e evacuado, mas o pecado permanece no meu e no seu coração, produzindo contaminação e morte. O pecado nos leva à morte. O pecado nos leva a esfriar no Senhor. O pecado nos leva a desviar da conduta e o caráter do Senhor. Nós temos que buscar a santidade. Nós temos que buscar nos consertar com o Senhor. Nós temos que clamar ao Senhor para que Ele limpe as nossas mãos, limpe as minhas mãos e purifique o meu e o seu coração. Assim diz o salmista. O coração do homem é laboratório onde o pecado é processado. Do coração do homem emana aquilo que de fato contamina o homem, que é o pecado. O coração é um solo crivado de ervas daninhas. Nós temos que cortar, nós temos que nos livrar dessas ervas daninhas. Tem um escritor americano chamado Tasker, diz assim:
As palavras de um homem que sobe ao coração são muitas vezes expressões de pensamentos assassinos, adúlteros, falsos e difamadores, que constituem a mola mestra das nossas más ações. E eu concordo com aquilo que ele está dizendo. Muitas vezes a maldade que há no nosso coração é o que faz a gente executar aquilo que não deve. Nessa mesma linha de pensamento, Spurgeon diz que assassinatos não começam com um punhal, mas a maldade do coração. Adultérios, prostituição são primeiramente entretidos no coração antes de serem efetuados pelo corpo. O nosso coração é ruim, irmãos. E por isso que dia após dia nós temos que purificar o nosso coração. Dia após dia. E como nós purificamos o coração? Através da palavra do Senhor. A palavra do Senhor é que purifica. A palavra do Senhor é que santifica. A palavra é que nos limpa. A palavra é que nos levanta. Nós precisamos mudar, irmãos, a nossa conduta e o nosso pensamento. O coração é a gaiola de onde essas aves impuras voam. Nós temos que cortar essas asas do nosso coração. Todos esses males terríveis fluem de uma fonte, do nosso coração. Quando a tradição religiosa ela não discerne a fonte contaminadora do homem, e Jesus arremata esse assunto deixando que a contaminação não vem de comer sem lavar as suas mãos, mas procede de dentro e emana do nosso coração. Não é uma religião que conduz a minha e a sua vida. É Cristo vivo ressurreto, aquele que entregou que o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por mim e por você. É esse que conduz a minha e a sua vida. Não é tradição, não é religião, é Jesus. Jesus. E eu quero concluir lendo para vocês Salmos capítulo 24, verso 3. E eu gostaria que vocês ficassem em pé. E a palavra do Senhor diz assim: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Sermos limpos de mãos e puro de coração são qualidades necessárias para a nossa santificação. São qualidades necessárias para a nossa santificação. Mateus, para finalizar, e eu gostaria que vocês apagassem as luzes, diz assim, Mateus capítulo 5, verso 8 diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Esses verão a Deus. Se você está limpo de coração, então você vai ver a Deus. Se você não está limpo com o seu coração, é noite de você limpar o seu coração. É tempo de você limpar as suas mãos. Enquanto a banda toca, enquanto a banda canta, você aí no seu lugar, se arrependa dos seus maus caminhos. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais ele vai fazer na minha e na sua vida. Não tenha medo, irmãos. É você e Deus. Esquece a pessoa que está ao seu lado. Agora é o momento de você entrar em juízo com Ele, entrar em comunhão, intimidade com o Senhor. Diga a Ele o que está no seu coração. Diga a Ele qual é a maldade do seu coração. Diga a Ele, porque Ele quer te ouvir. Ele está com saudade de ouvir a sua voz. Façam isso. Sabe, queridos,
diante de tudo isso que nós ouvimos, de tudo isso que nós estamos nos deparando, de tudo isso que nós estamos ensinando, eu tenho que fazer essa pergunta a você. Quem aqui nesta noite deseja e arde no seu coração ser transformado pelo poder que há no nome do Senhor? Nós somos a geração, irmãos, que nós vamos transformar este mundo, que nós vamos transformar o nosso bairro, que nós vamos transformar esta cidade, que nós vamos transformar Barueri. Aonde o Senhor te mandar, você vai ser um agente transformador. Se você ainda não sente isso no seu coração, se você ainda não sente esse chamado no seu coração, isso ainda não age no seu coração, levante a sua mão em nome de Jesus. Ele quer transformar esta igreja, Ele quer transformar o meu e o seu caráter. Eu não sei vocês, irmão, mas eu quero ser usado e ousado pelo Senhor. Não importe aonde Ele me coloque, não importe aonde Ele me envie, mas eu quero queimar mais, eu quero que o Espírito Santo queime mais dentro de mim, eu quero muito mais da palavra dEle, eu quero pregar em tempo e fora de tempo, eu quero ver um aleijado andar, eu quero ver um cego enxergar, eu quero ver um surdo ouvir. Este é o meu e o seu papel. Se você entendeu, levante a sua mão e clame por Ele. E clame por Ele. Clame. Ele quer fazer. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, se preparem. Se preparem. Porque o que vai acontecer na minha e na sua vida, irmãos, você vai ficar estarrecido, você vai ficar assustado. O Senhor vai te colocar, o Senhor vai te levar aonde você não foi. Ele vai fazer algo que Ele ainda não fez na minha e na sua vida. E essa semana o Senhor vai colocar no seu coração um espírito tal de ousadia que você nem vai acreditar. Você vai começar a pregar para postes. Vai começar a pregar em tempo e fora de tempo. Este é o tempo que o Senhor está dando para mim e para você. Esta é mais uma oportunidade para nós alcançarmos os perdidos, para nós transformarmos esta nação. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo por esta noite, Pai. Te louvo, Senhor, e te agradeço pelo teu amor, pelo teu carinho e pela tua fidelidade, Pai. Porque o Senhor não nos abandona. Embora sejamos pecadores, falhos e fracos, mas o Senhor continua nos amando e nós queremos ser confrontados a cada dia pela sua palavra. Nós queremos ser transformados a cada dia. Nós queremos, ó Pai, ser levantados pelo Senhor a cada dia, Senhor. Gera em nós, Pai, esse desejo de te buscar, esse desejo de te adorar, esse desejo de ter a comunhão com o Senhor, de ter intimidade com o Senhor. Pai, limpa, Senhor, os nossos corações. Limpa, Senhor, em nome de Jesus, Pai, as nossas visões espirituais. Caia por terra hoje, Senhor, toda a escama dos nossos olhos, toda a dureza do nosso coração. Caia, Senhor, por terra hoje. Caia por terra hoje. E, Senhor, em nome de Jesus, a minha vontade é ficar aqui na tua presença, Senhor, mas eu vou continuar na sua presença, mesmo fora daqui, Senhor. Pai, queima no coração do teu povo pela sua presença, pela sua verdade. Nos despede em paz e em segurança, Senhor. Nos leva, Senhor, debaixo das tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, toda ave de rapina, Senhor, tentando roubar aquilo que recebemos nessa noite, eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus.
tudo aquilo que recebemos, tudo aquilo que foi falado, eu tomo posse no nome e na autoridade do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, esta semana queremos mais de Ti. Pai, nos levanta na madrugada, Senhor, para orar, interceder, buscar a Tua face. Levanta o Teu povo, levanta os Teus adoradores. Ah, Senhor, ah, Pai, muito obrigado por esta noite. Sejam curados, sejam libertos, sejam tocados pelo Espírito Santo do Senhor. E que o amor de Deus, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, e que as eternas consolações e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós hoje e para sempre. Vão na paz. Deus os abençoe e tenha uma excelente semana, em nome de Jesus.